Senhoras e senhores, muito bom dia. Solicitamos a todos a gentileza de ocuparem seus lugares e de manterem seus celulares no modo silencioso para que possamos dar início aos trabalhos dessa manhã, dando continuidade ao 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Para coordenar os trabalhos do painel 1, Processo Administrativo, convidamos para tomar assento à mesa o Dr. José Sérgio Cristóvão. Convidamos também para tomar assento à mesa os conferencistas do painel, o conselheiro Salomão Ribas Júnior, presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, doutora Veida Zancaner, professora de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, e o advogado Rodrigo Valgas dos Santos, professor de Direito Administrativo do SESUSC. Um breve currículo do presidente da mesa. Dr. José Sérgio da Silva Cristóvão, mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorando em Direito Administrativo pela UFSC, com estágio de doutoramento sanduíche junto ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, Portugal, professor de Direito Administrativo da ESMESC, da ESA-OAB de Santa Catarina e da Unidave, professor em diversos cursos de pós-graduação em Direito da Unidave, SESUSC, UNOESC, Unisul e UNC. Membro fundador do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC, vice-presidente da ESA-OAB de Santa Catarina, conselheiro estadual da OAB de Santa Catarina, advogado militante em Direito Público. Doutor José Sérgio da Silva Cristóvão, a palavra é sua. Nosso cordial bom dia a todos os colegas congressistas que nos agraceiam com a presença nessa manhã, aproveitando inicialmente para agradecer ao Tribunal de Contas, na pessoa do conselheiro Salomão Ribas Júnior, e ao IDASC, na pessoa do nosso presidente, professor Joel de Menezes Nibur, pelo convite, cumprimentar e felicitar, pelo 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo, mais do que justa, diria justíssima homenagem ao professor de todos nós, professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a quem também cumprimento. Quero dizer aos colegas que, no nosso painel de hoje pela manhã, sobre processo administrativo, nós iniciaremos com a fala do professor Salomão Antônio Ribas Júnior, a quem eu tenho a satisfação de estabelecer algumas breves linhas do seu bastante enrobustecido currículo. Dizer que o professor Salomão, e nosso conselheiro do Tribunal de Contas, é natural de Caçador, Santa Catarina. Ele é técnico em contabilidade, jornalista, radialista e advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente é doutorando em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Trabalhou em vários jornais, tanto de Florianópolis como em âmbito nacional, no Rio de Janeiro. Como um homem público, foi assessor parlamentar, secretário de Estado da Educação, secretário de Estado da Casa Civil, secretário de Saúde e Promoção Social, secretário de Imprensa. Professor Salomão, nas lides da Assembleia Legislativa do nosso Estado, participou como congressista e constituinte, inclusive, congressista constituinte da nossa Assembleia Estadual Constituinte de 89, foi presidente da Comissão de Sistematização, tendo, inclusive, recebido o troféu Imprensa como melhor parlamentar estadual. Professor e conselheiro Salomão é ex-presidente da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, SENEC, ex-presidente do Conselho Estadual de Tecnologia e Meio Ambiente, bem como de uma série de outros conselhos.
tem várias obras publicadas nas mais diversas áreas, inclusive com estudos transversais que vão muito além do direito, sobre uma série de temas, a exemplificar o povo no poder, educação em debate, a política de comunicação social do Estado, apenas para citar algumas. Faço menção, inclusive, a um texto bastante robusto e conhecido do professor Salomão, Corrupção Endêmica, faço questão de ressaltar, né, um texto de bastante envergadura também. Quero ainda complementar que o professor Salomão é sócio da Atricom, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas. Atualmente, é membro fundador e atualmente é vice-presidente estadual do nosso Instituto de Direito Administrativo do Estado de Santa Catarina, presidente atualmente do Tribunal de Contas para o biênio 2013-2015, além de uma série de outras funções, atribuições e desenvolvimento de atividades que, para nós resumirmos, mantivemos nessas principais disposições. Eu quero, de antemão, já passar a palavra para o conselheiro Salomão Riba Júnior, que vai nos falar sobre o tema por uma lei de processo administrativo estadual. Professor Salomão, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia. Um cumprimento especial aos integrantes desse painel e aos congressistas que, em tão grande número, acorreram ao convite do IDASC e do Tribunal de Contas para participarem desse nosso 5º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Poderia-se dizer que é uma ousadia da minha parte, mas eu acho que é mais uma temeridade que cometo ao chegar aqui diante do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, da professora Veida Zacané, de tantos outros administrativistas, para dizer alguma coisa sobre direito administrativo e direito processual administrativo, processo administrativo. Mas não posso pôr a culpa em ninguém, a culpa é minha. A melhor coisa, ou uma das melhores coisas que existe, professor Celso Antônio, é a gente poder pôr a culpa nos outros. Mas, dessa vez, não, porque eu, desde que presidi a Comissão de Sistematização na Assembleia Estadual Constituinte, e desde que assessorei o então senador Antônio Carlos Conde Reis, relator-geral da Constituição de 1967, e mais tarde relator adjunto da Constituição de 88, me despertou a atenção a questão do processo administrativo, cuja exigência acabamos elevando, em 88, como tantas outras coisas, a princípio e comando constitucional. É preciso que haja regras processuais para que se atinjam o que se espera do Estado e do indivíduo no exercício das atividades administrativas. Até a exigência é igual à do processo judicial, com os mesmos ingredientes necessários para a sua validade, o devido processo legal, direito de defesa, com todos os meios inerentes a esse direito, e assim sucessivamente. Mas essa minha preocupação, eu devo lhes confessar, ela, às vezes, me dá a sensação de que estou clamando no deserto. Eu tenho insistido com esse tema, mas eu não tenho encontrado muita repercussão. E, normalmente, quando a gente diz alguma coisa ou faz alguma coisa, a gente fica esperando 2 tipos de reação que são bem-vindas. Ou o aplauso ou a vaia. Mas, nesse caso, é a mais terrível de todas, é uma sonora indiferença. E aí fico eu a perguntar, será que é tão necessário assim
essa lei estadual de processo administrativo, como eu imaginei no início que deveria ser, ou ela, no fim, é até dispensável? É uma pergunta que me impõe. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o tema precisa ser discutido, especialmente num congresso de direito administrativo. E aí é que vem a minha culpa de estar aqui hoje com essa incumbência e esse desafio e essa temeridade. É que eu sugeri ao diretor científico desse evento, o presidente do IDASC, professor Joel de Menezes Niebuhr, que o tema fosse incluído. Mas ele, que é um homem de raciocínio extremamente ágil, ele não titubeou meio segundo para dizer assim, mas então o senhor fala sobre o tema. E eu disse, bem, a minha intenção está muito longe de falar sobre o tema, eu quero que alguém fale sobre o tema. Ele disse, não, mas fica sendo o seu tema. E eu acabei, então, tendo que, por culpa minha, aceitar essa incumbência. Eles disseram que não tenho visto muita reação positiva ou negativa em relação a essa ideia. Mas, se isso me fez despertar algumas dúvidas sobre a insistência no assunto, eu também robusteci algumas convicções. E vou me repetir, eu já usei esse termo aqui, nesse mesmo plenário, quando conversava com os funcionários do Tribunal de Contas a respeito de planejamento estratégico. Dizia eu a eles, há um provérbio latino, de conhecimento de todos, que é na área do direito, mas quase na área da filosofia, que diz ubi dubium ibis libertas, o que significa que, onde eu tenho dúvida, eu ganho a liberdade. Porque, se eu tenho convicções muito arraigadas, eu sou prisioneiro dessas convicções. Usando um termo, professor Celso Antônio, que a gente importa de outras áreas, né? Eu fico focado naquele assunto e incapaz de olhar em volta. Então, essas certezas, elas são muito perigosas. É preferível que a gente alimente as dúvidas, porque elas podem nos levar a construir certezas, através de um caminho, de um processo. Então, por quê? Afinal, o que queremos? Um processo administrativo estadual. Por que nós queremos discutir o tema? Onde queremos que essa discussão ocorra? Quando isso deve acontecer? É possível ou não? É viável ou não? Que benefícios ou malefícios uma solução dessa pode nos trazer? Essas perguntas, elas demandam respostas que talvez um congresso como esse possa encontrá-las, ou pelo menos deixá-las organizadas para uma decisão. O processo administrativo é um conjunto de regras, e aí já começa se estabelecendo uma discussão que é interminável sobre, afinal, o que é que contém, qual é o conteúdo nas expressões processo administrativo, procedimento administrativo, e que é uma questão que vários autores ainda divergem a respeito do real sentido de cada uma dessas expressões. Mas vamos dizer que o processo é o conjunto de atos, o procedimento é cada ato olhado individualmente. Então, o conjunto de procedimentos administrativos seria esse processo administrativo, que a Constituição determina que exista com a mesma roupagem de garantias fundamentais que ela mesma manda revestir o processo judicial. Claro que há diferenças básicas, né? Nós não temos os atores necessários num processo judicial, como o juiz independente, os reclamantes, o advogado, custos legis por conta do Ministério Público. No processo administrativo, e há decisões judiciais nesse sentido, dizendo que até a ausência do advogado
não é fator de nulidade absoluta, ela pode ser superada num exame do Poder Judiciário sobre alguma questão que envolva processo administrativo. Mas os atores são outros, quer dizer, o Estado é parte e juiz ao mesmo tempo, que já mostra uma diferença substancial. E ele, como processo, ele tem que cuidar de duas coisas aparentemente antagônicas. E o nosso conferencista de ontem colocava sempre com muita propriedade a questão da prevalência do interesse público sobre o interesse privado e essa separação absoluta que a gente imagina existir num primeiro momento, mas que, na realidade, ela se confunde na medida em que você aprofunda um estudo sobre a questão. Então, de um lado, nós temos que ter, no processo administrativo, a defesa do cidadão, do indivíduo, dos seus direitos e garantias fundamentais. Aqueles direitos e garantias fundamentais que eram as básicas no seu nascedouro e foram ganhando outra dimensão, aquelas essenciais à vida, depois as relativas à propriedade, depois as relativas ao exercício da profissão, ao trabalho, e já falamos, Paulo Modesta é quem fala isso, sobre uma quarta geração de direitos e garantias fundamentais, entre os quais a União Europeia introduziu, e entre nós, vários doutrinadores têm chamado a atenção, que é o direito à garantia fundamental do cidadão a uma boa administração. A União Europeia introduziu isso num dos seus comandos de orientação aos países membros, dizendo que é direito fundamental do cidadão o direito a uma boa administração. Isso de um lado. Mas, de outro lado, nós temos o interesse público. Então, o processo ele tem que levar em conta a defesa do erário. Ele tem que ser um conjunto de regras construído para garantir a preservação do erário e a defesa, no sentido mais amplo, do interesse público. Então, nós já começamos a trabalhar com esse grau de dificuldade. No Brasil, nós tivemos, nacionalmente, a Lei Complementar número 95, já há alguns anos, que estabeleceu um conjunto de regras do direito administrativo processual, do processo administrativo. Essa lei ela ficou restrita sobre dois aspectos. O primeiro deles é que ela ficou uma lei curiosa, porque ela disse, a lei de processo, disse que permaneciam em vigor as regras processuais de todas as outras legislações, eventualmente existentes na data da sua promulgação. O que quer dizer? Bem, a lei é essa, mas, se você estiver seguindo uma outra, na área do direito tributário, na área do processo de recursos humanos, do estatuto dos funcionários, enfim, essas regras elas não colidem necessariamente com o disposto na Lei Complementar número 95. E a outra coisa curiosa é que ela restringiu a sua incidência, a sua abrangência à União. Ela ficou restrita ao processo administrativo federal, ou, quer dizer, não é nacional, é federal, que diz respeito exclusivamente à União. São Paulo já tinha tomado uma providência construindo a sua lei administrativa antes da iniciativa congressual brasileira. Então, São Paulo é um estado pioneiro na construção de uma lei de processo administrativo. Outros estados, na esteira da lei federal, também foram adotando soluções. Por inspiração, creio eu, do ministro Aires Brito, o estado de Sergipe foi um dos pioneiros na elaboração da sua própria lei processual. Como hoje nós temos um conjunto de regras no Paraná, temos um conjunto de regras em Minas Gerais, temos na Bahia, no Amazonas, enfim, há vários estados brasileiros que já adotaram a solução do seu processo administrativo. Aí vem, mas tudo bem, até aí estamos de acordo, mas eu ouvi essa sugestão, e ela é que me desperta o ânimo para lhes colocar a questão de um grande advogado e jurista que integra o Tribunal de Contas da União, que, ao falar sobre essa questão,
ele sugeriu aos representantes dos tribunais de contas que lá estavam, disse, por que vocês não copiam a lei federal? Isso me causa uma urticária intelectual. Eu digo, não, já tivemos um artigo 200 na Constituição Federal que dizia que ficam automaticamente incorporadas ao direito constitucional dos Estados as emendas havidas nessa Constituição. Ou já tivemos a ausência de Constituição Estadual no período de Vargas. Mas se nós reclamamos tanto da federação que nós queremos, legítima, com a autonomia respeitada para os Estados, membros da federação, até elevamos o município de uma maneira um pouco quebrada, mas, enfim, como membro da federação. Mas, se nós queremos isso, nós temos que lutar por isso. Nós temos que construir essa federação. O que quer dizer? Qualquer fresta no excessivamente concentrado universo jurídico brasileiro, nós temos que aproveitar. Qualquer fresta que surja para tentar construir alguma coisa do âmbito da federação, do âmbito estadual. Então, essa é a primeira questão que eu coloco. Por que é necessário? É necessário porque é uma oportunidade de luta pelo novo pacto federativo. Ah, mas estará limitada... Não, claro, os princípios gerais limitam muito. Eu sofri isso como presidente da Comissão de Sistematização de uma Assembleia Legislativa Estadual, onde era muito difícil se construir alguma coisa, dada a centralização do nosso modelo constitucional e, de consequência, jurídico. Há essa concentração. Na parte do direito administrativo, o Supremo Tribunal Federal, que, afinal de contas, é quem dá a última palavra, não tem ajudado nada à construção da ideia da federação. Nada. Eles já deram grandes soluções na defesa dos interesses individuais e coletivos, construindo, através de súmulas vinculantes e outras medidas e jurisprudência, muitas soluções que até, às vezes, pela ausência, pelo vazio legislativo provocado pela inação do Congresso Nacional. Mas na área dos direitos e garantias individuais. Na área do direito administrativo e constitucional, derivado, não. Aí é um centralismo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e parece que isso contamina, né? Muda-se os ministros, mas a ideia continua do mesmo jeito. Eles têm um zelo pela prevalência da Carta Federal, que é uma coisa espetacular. Está na Carta Federal, pode. Não está, não pode. E há várias soluções que poderiam ser construídas de outra maneira, porque, afinal de contas, nós não ficamos dizendo, discursando o tempo todo que o Brasil é um continente que tem muitas realidades. Ora, se tem muitas realidades, há que ter soluções diferentes conforme essas realidades. Mas nós, infelizmente, nesse campo, estamos presos a essa... Eles têm certezas, eles não têm dúvidas, têm certezas. Certezas que asfixiam, que amarram, que colocam antolhos, que não permitem ver outra coisa. Então, por isto, eu acho que um direito administrativo com características do Estado na Federação Brasileira e, sobretudo, uma lei estadual de processo administrativo é importante. Além disso, eu não acho que seja a melhor solução nós termos normas esparsas de processo administrativo. Claro que não é um deserto que nós temos em Santa Catarina. Nós temos regras de processo administrativo na lei de organização estadual. Nós temos regras de processo no Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais. Nós temos regras de processo no Código Tributário Estadual, de processo administrativo, também no próprio Código de Organização Judiciária, Estatuto da Magistratura, Estatuto do Judiciário. Nós temos muitas regras de processo administrativo na Lei Orgânica do Tribunal de Contas e várias outras soluções e regramentos de processo administrativo nos provimentos em geral do próprio Tribunal de Contas ou das organizações do Estado,
como as portarias normativas que saem da área da saúde, da área da educação, do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Cultura, já falei no direito tributário, do Conselho Estadual, agora é tribunal, né? Tribunal Estadual de Contribuintes. Essa foi a grande mudança, não é mais conselho, é tribunal. O resto não mudou muito, não, porque continua com aquela mesma visão centralista. Mas o nome, pelo menos, já dá a ideia de alguma solução local. Então, essa é a outra circunstância que tem que nos levar a discutir essa questão. Essas sucessivas normas esparsas, serão elas as ideais? Ou é preciso haver? Porque a própria Constituição Federal, o artigo 59, creio, estabeleceu a necessidade de, coisa de Brasil, né, de uma lei contando como é que se faz lei, dizendo como é que se faz lei. E nós temos uma lei que nos leva a isso, né? A 95, a que me referi. Aliás, eu acho que eu me referi equivocadamente a 95, eu falei que era do processo administrativo. Falei para vocês que era uma temeridade me botar a falar sobre esse assunto. A 95, pelo contrário, é a lei que ensina a fazer lei. A do processo é 97, 9.784. Eu falei para vocês não acreditaram, mas é verdade. Além de tudo, a idade vai chegando, a memória vai ficando terrível. E a gente fica com aquela vaidade de não querer fazer anotação, de não usar PowerPoint, etc., dá nisso. Mas, enfim, a Constituição Federal nos impôs esta lei ensinando a fazer lei e a consolidação, entendendo-se consolidação como um estudo para dispensar as normas em desuso, porque a quantidade de leis existentes no Brasil, ou de normas de conteúdo jurídico, é uma coisa imensa. São milhares e milhares de leis, algumas em absoluto desuso ou de absoluta inutilidade, mas estão aí no universo jurídico. E estando aí, elas são uma dificuldade, um entrave para a operação do direito. Então, e aí a nossa Constituição, como diria, não poderia deixar de ser, repetiu o dispositivo do artigo 48, creio. Repetiu o dispositivo dizendo que o Estado também se obrigaria a fazer uma lei disciplinando a feitura de leis. O Estado fez aqui, agora até atualizou. Temos aí uma terceira ou quarta atualização recente. Eu não estudei ainda para ver, afinal, o que mudou. Mas a consolidação, na União, ela é sempre anunciada. É um absurdo, principalmente quando a mídia levanta. Tá? São 180 mil leis, são 400 mil leis, enfim, ninguém sabe exatamente o número de leis existentes, considerando os 3 níveis de governo, de administração, município, Estado e União. Mas é um número grande. Então, se anuncia. Mas, aliás, o padre Bastos Ávila, que eu estudei há meio século, quando estava ainda no 2º grau, ele tem uma expressão no seu livro sobre economia política que ela ainda é atual. Dizia o padre Bastos Ávila, no Brasil, em não se querendo resolver um problema, cria-se uma comissão. E nós somos assim. Então, tem uma comissão para tratar disso no Congresso Nacional, mas que não produziu resultado nenhum até agora. Aqui, já houve comissão, também não. Eu até estimulei a existência dessa comissão para fazer um estudo. A comissão que eu pretendi, sugerindo à Assembleia, com todas as cautelas, que, como eu fui deputado, toda vez que eu sugiro alguma coisa, apesar de já fazer muitos anos que eu estou retirado da Assembleia Legislativa, que, se não fosse a ingratidão do povo, eu estaria lá até hoje. Essa é que é a verdade, eu gosto daquela atividade. Mas o povo, muito ingrato, resolveu interromper a minha carreira política, que não era brilhante, mas era a que eu tinha. Mas, enfim, eu então vou com muita cautela quando vou sugerir, para eles não dizer, está querendo se meter, já não é mais deputado, o que é que está fazendo aqui? Mas o que eu sugeri a essa comissão, que depois acabou dando em nada, não era apenas a consolidação, mas uma verificação e um estudo para a legislação integradora que continua sendo necessária no universo catarinense. Há vários dispositivos que não são, teoricamente, autoaplicáveis e que demandam
uma legislação, como há na Constituição Federal, há muita coisa que ainda demandaria uma construção infraconstitucional para tornar eficazes, efetivos, aqueles comandos inseridos ali pelo Constituinte. Mas essa comissão não deu em nada. Agora há um estudo contratado pela Assembleia Legislativa junto à Universidade Federal. O professor Joel de Menezes Niebuhr provavelmente vai participar desse estudo como professor da Federal. Não? Que pena. Mas eu não sei em que pé está esse estudo, mas, enfim, há uma iniciativa. Né? Há uma iniciativa nesse sentido, o que é bom. E fico eu, não é, com a maldade do Joel de Menezes Niebuhr, falando para vocês sobre o processo administrativo estadual, e torno a dizer, muito frustrado, porque eu não estou vendo repercussão nenhuma dessa ideia. Mas, por essas razões, que não são exatamente de direito, algumas, são de natureza política, que é aproveitar as frestas abertas para ajudar a construir o pacto federativo que nós imaginamos que deva ser refeito. E por razões de ordem jurídica e do direito, que é fazer um exame geral dessas regras esparsas, consolidá-las para termos um documento, se não único, mas pelo menos um documento básico, norteador do processo administrativo, até pelo gigantismo do Estado, né? Em cidades pequenas, tá, eu creio que em São Paulo, professor Aveda, isso não se sente com tanta intensidade, mas em cidades pequenas como a nossa, o Estado é asfixiante, o Estado está presente em tudo, a política estadual está presente em tudo. Tudo isso ainda para falar? É muito, meu presidente. Mas, enfim, a proposta que trago é de um debate sobre essa questão, sobretudo dos mais jovens, e, de repente, eu posso não ter razão. Isso não me assusta. É bem provável que não tenha razão. Mas acho que o tema em si deve ser objeto da nossa preocupação por essas razões, algumas de ordem política e outras de ordem jurídica e de ordem operacional, de prática, no campo da aplicação prática do direito. E é assim que eu, que devia ter ficado calado, ao propor ao nosso presidente e diretor científico do Congresso que o tema fosse colocado, aí acabei estando aqui para lhes falar sobre esse tema. Muito obrigado. Agradecendo e cumprimentando ao professor e conselheiro Salomão Ribas Júnior pelas belas palavras. Eu acho que foi uma leitura para muito além do direito, né, professor Salomão? Como homem público que é, e público na acepção mais ampla da palavra, Vossa Excelência tem condições de transitar por inúmeras outras análises, âmbitos e focos de visão que ao jurista única e exclusivamente não é permitido. E tenho certeza, falo por mim, mas tenho certeza dos demais congressistas, vossa análise trouxe muitas dúvidas, professor, e muitas provocações, de modo que eu, inclusive, esclareço aos colegas da plateia que todas as perguntas, os questionamentos poderão ser feitos ao final do painel, tanto por escrito, como também pela via da fala. Estaremos com colegas recolhendo as perguntas, os questionamentos, que poderão ser endereçados a seu tempo e modo para a mesa. Sem mais delongas, eu quero passar a apresentar a professora Veida Zancaner, que vai nos brindar com a fala sobre exame de decisões sobre o processo administrativo disciplinar e autotutela. Passo a uma breve exposição do extenso currículo da professora Veida Zancaner. A professora Veida é especialista e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, é professora convidada do curso de especialização em Direito Administrativo também pela PUC de São Paulo, professora convidada da Escola Paulista da Magistratura do Estado de São Paulo,
professora convidada do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, Instituto de Direito Público, membro fundadora e vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo Paulista, o IDAP, é procuradora aposentada do Tribunal de Contas de São Paulo, professora aposentada também da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem uma extensa lista de textos, tanto monográficos, participações em obras coletivas, artigos. Eu vou, inclusive, fazer uma referência especial a 2 trabalhos da professora Veida, a responsabilidade extracontratual da administração pública, também um outro texto que eu tive a oportunidade, inclusive, professora Veida, de ler lá nos idos dos bancos ainda da Universidade Federal de Santa Catarina, quando estudante, com validação e invalidação dos atos administrativos. Lhe confesso, professora, aí com um carinho todo especial, o seu livro ficou surrado na minha mão, porque era um tema que muito me agradava e me agrada ainda hoje, a temática dos atos administrativos. Eu vou fazer ainda referência a uma obra em especial, da qual a professora participou como obra coletiva, Razoabilidade e Moralidade, Princípios Concretizadores do Perfil do Estado Democrático de Direito, estudos feitos em homenagem ao professor Geraldo Ataliba, com a organização do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Sem mais delongas, eu lhe passo a palavra, professora, para fazer uso e expor para os nossos colegas congressistas. Olha, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os membros da mesa, o doutor José Sérgio da Silva Cristóvão, o conselheiro Salomão Ribas e o meu amigo Rodrigo Valgas, um querido amigo de tantos anos. Gostaria de agradecer o meu convidante, doutor Joel Nibur, e também agradecer a lindíssima homenagem que ele fez a Celso Antônio. Para mim é um prazer enorme estar aqui numa casa de Tribunal de Contas. Eu trabalhei durante quase 2 décadas no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, casa que eu me orgulho muito de ter participado da sua assessoria jurídica como procuradora do Tribunal de Contas. Portanto, é sempre um prazer visitar e participar de eventos em tribunais de contas, porque o Tribunal de Contas mora no meu coração, indubitavelmente. O meu tema, eu realmente vou precisar de um PowerPoint, mas eu já me sinto liberta, porque, como o nosso conselheiro disse, quando se tem muitas dúvidas, você tem um espaço de liberdade. E, nesse meu tema, eu tenho, então, total liberdade, porque eu escolhi falar do tema justamente para ver se, me ouvindo falar, e essa é uma das razões porque as pessoas são professores, eles solvem dúvidas ao darem aulas. E colocar uma série de dúvidas que eu tenho sobre o tema para vocês. Eu sei que vocês devem enfrentar o tema, que é a denúncia anônima nos processos administrativos, não só os processos administrativos em geral, mas os processos administrativos disciplinares, e também cotejar isso com a questão importantíssima da autotutela administrativa. Eu gostaria de saber se a minha máquina do PowerPoint, se eu devo levantar, se eu posso usar aqui, porque eu vou trazer algumas decisões do STJ e vocês vão poder verificar que o Poder Judiciário, eu lhe agradeço, não é realmente unânime ao decidir sobre o tema. E, na época que trabalhei como assessora do Tribunal de Contas, eu enfrentei esta dificuldade algumas vezes e tive uma dificuldade incrível em poder decidir se a denúncia anônima poderia gerar uma sindicância ou um processo administrativo ou não. Em regra, penso que não. Mas há casos que ela parece tão real, tão verossímil, que nos causa uma dúvida incrível. Tentando solver essa questão para mim mesma, e já distanciada das questões práticas, quando me aposentei do Tribunal de Contas, encetei uma pesquisa nos tribunais, e principalmente no STJ. E
me deparei com decisões totalmente conflitantes. Não desisti em resolver a questão, porque gostaria muito de escrever um artigo sobre o tema, mas ela não está resolvida para mim. E quando o professor Joel, a questão de umas 3 semanas ou 4 semanas, eu estava pronta para uma viagem para o exterior, e ele disse, me convidou a participar desse evento. Processo administrativo, claro que veio à minha mente, eu posso falar sobre um monte de coisa que eu sei sobre processo administrativo. Mas depois eu falei, não, quero falar alguma coisa que eu tenho dúvida, porque eu quero solver para mim, para poder resolver um artigo. E a questão é a seguinte, eu peguei que a delação anônima poderia dar início à sindicância ou processo administrativo, e algumas decisões do STJ mostraram que, sim, elas podem efetivamente dar início ou à sindicância ou a processo administrativo. E isso realmente não seria impeditivo do início do processo, do prosseguimento do processo ou da sindicância e, no final, a penalização do agente que foi denunciado. E eu procurei os argumentos que existiam nas decisões para unificá-los e verificar se isso efetivamente comportava dentro do sistema jurídico positivo brasileiro. Se as decisões eram efetivamente razoáveis e se nós poderíamos dizer que essa orientação do STJ era razoável. O que nós vemos, então? Nós vamos ver o seguinte. Um determinado processo administrativo, que é o mandado de segurança 13.348, e ele foi relatado pela ministra Laurita Vaz, dizia o seguinte, o processo administrativo disciplinar instaurado com base em investigação provocada por denúncia anônima é admissível. E admissível por quê? Porque, inúmeras vezes, aquele que denuncia não pode se identificar em razão de estar numa situação de inferioridade do agente denunciado. E, sendo esse processo disciplinar, dentro da órbita estadual, ele poderia sofrer sanções. Nesse caso, especificamente, por maioria de votos, foi recebido o mandado de segurança, embora não tenha sido considerado adequado à via eleita, foi mantido a punição, e esta punição, especificamente, era a cassação de aposentadoria do servidor. É interessante notar que esse servidor, especificamente, era um servidor militar. O segundo caso em análise, e que corrobora com essa mesma visão, foi um processo administrativo disciplinar, cujo relator era o Dr. Paulo Galotti, o ministro Paulo Galotti, e também uma denúncia anônima que a Corte decidiu que não havia possibilidade de dar prosseguimento no processo, porque a denúncia anônima tinha sido considerado válida, a instauração do processo considerado válida, e o seguinte relato: não há ilegalidade na instauração de PAD com fundamento em denúncia anônima por conta do dever-poder de autotutela imposto à administração pública e, por via de consequência, ao administrador público. Como a administração pública tem o poder de autotutela, tem o poder de iniciativa, tem o poder de invalidação, de revogação dos seus próprios atos, da busca da verdade material, ainda que a denúncia fosse anônima, o procedimento deveria ser aberto, ou a sindicância deveria ser aberta, e prosseguir até a penalização ou a inocência do agente denunciado. É importante frisar que, no inquérito policial, com abertura de sindicância, não há penalização, mas no inquérito administrativo, pelo menos na Lei Estadual Paulista e na Lei Federal,
há sim possibilidade de penalização do agente denunciado e considerado culpado, afinal, com até a penalidade de suspensão. Bom, e muitas vezes os indivíduos são aposentados ou cassadas as suas aposentadorias em processo administrativo posterior. No outro caso que temos, eu fiz algumas sínteses e umas emendas de recurso de mandado de segurança, esse já relatado pelo ministro Félix Fischer, que dizia que carta anônima é, sim, meio válido para a instauração de processo administrativo, cabendo à administração a apuração de fatos narrados na denúncia, ainda que apócrifa. Quem trabalha no Tribunal de Contas sabe perfeitamente que, em época de eleição, prefeitos são denunciados anonimamente. E existe, para aqueles que analisam, os procuradores, pelo menos no meu tribunal era assim, os procuradores e os auditores que analisam esses processos, indicar ao chefe se é viável que continue, sim, a pesquisar e verificar e averiguar essas denúncias, ou se ela não deve dar seguimento, o que nos causa uma grande insegurança. Quais foram os argumentos jurídicos que estão expressos nessas emendas e nesses processos, às vezes processos e acórdãos muito vastos, muito caudalosos? Primeiro, o dever de autotutela da administração pública. Em segundo lugar, o princípio da moralidade administrativa, da busca da verdade material e da proteção física do denunciante. Física ou moral do denunciante. A proteção física do denunciante, ela aparece cristalizado em inúmeras dessas decisões, principalmente em se tratando de processos disciplinares contra militares. Então, as pessoas temem e, portanto, denunciam anonimamente. Reversamente, nós temos, em verdade, outras decisões dentro do próprio STJ em que a denúncia anônima não pode dar início à sindicância e processo administrativo. Portanto, os juízes, eles se dividem de uma forma antagônica. E alguns juízes, como o ministro Ari Pagendler, nega sempre a possibilidade, sempre, em qualquer hipótese, da possibilidade da denúncia anônima possibilitar, em sede administrativa, não em sede policial, em sede administrativa, não administrativa policial, mas em sede administrativa, dar início à denúncia anônima. Porque ele diz o seguinte: a Constituição veda o anonimato. No artigo 5º, inciso 4º. Todos têm direito a ter liberdade de pensamentos e opiniões, mas é vedado o anonimato. E isso marca, porque é um ministro extremamente coerente, um ministro extremamente forte, e ele realmente não titubeia nesta forma de atuação. E, obviamente, aqueles ministros que utilizam o caso a caso para decidir, muitas vezes mudam a opinião. Bom, o que pensam esses que não possibilitam o início de um processo administrativo ou de uma sindicância com delação anônima? Eu tenho exemplos, e esses exemplos, às vezes, precisam ser tomados em conta, que alguns ministros não admitem quando a autoridade é uma autoridade destacada. Vejamos, por exemplo, o administrativo servidor público militar. Espera aí, eu gostaria, acho que eu... Não, eu voltei. Aqui eu vou mudar. Dever de autotutela. Por exemplo, quando uma questão de ordem, uma sindicância, em que
a denúncia anônima vem contra alguém que é membro do Poder Judiciário. Eu pesquisei várias questões sobre essas. Raríssimas denúncias anônimas deram possibilidade de sindicância contra membro do Poder Judiciário. O que faz com que haja não só uma diferença de opinião entre ministros, mas como com relação àquele que é denunciado. Então, nós poderíamos dizer, por que um militar isso é possível e um membro do Poder Judiciário não é possível dar início a uma sindicância, a um procedimento administrativo através de uma denúncia anônima? Nós poderíamos dizer, o mal que poderá fazer a incolumidade física de uma pessoa, um juiz, é muito menor do que aquele que pode fazer um militar. Ou alguns militares, pelo menos. A pessoa se sentiria com menor possibilidade de se sentir agredido fisicamente com a denúncia de um juiz. Você pode mostrar, se nomear, se demonstrar denunciando um juiz, mas não poderia se fizesse com alguns militares, pelo menos, não todos, obviamente, mas com alguns militares. Então, essa denúncia anônima não seria válida para o Poder Judiciário. Mas será que isso é efetivamente verdade? Será que isso efetivamente procede? E aqueles que estão numa situação subalterna com relação a membros do Poder Judiciário? Isso não seria fator intimidante e ele não teria que se esconder atrás de uma denúncia anônima? Estou apenas fazendo perguntas. Não estou ainda colocando a minha posição, porque não tenho. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, não pode ordenar a instauração de sindicância a respeito de autoridades sujeitas à sua jurisdição penal, com base em carta anônima. E são praticamente 99% desse tipo de denúncia arquivada. Essas denúncias são arquivadas. Também, outro processo que eu achei bastante interessante foi um juiz que saiu para se aposentar. Ele se aposentou e depois ele requereu a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem dos Advogados do Brasil, em razão de carta anônima, negou a inscrição a sua inscrição provisória. É um caso interessante, momentoso. Negou a sua inscrição provisória, dizendo, não, eu tenho uma carta anônima e eu vou averiguar. E ele, se sentindo impedido de exercer a sua profissão, recorre ao Poder Judiciário e vence. Vence, e a Ordem dos Advogados do Brasil é obrigada, então, a ceder, a dar a carteira da ordem provisória, para que ele pudesse, sim, exercer a sua profissão. Então, esses casos demonstram o quanto o Tribunal de Justiça e, pelo menos, o Tribunal de São Paulo, o que eu pude verificar, não são unânimes para resolver questões em que a denúncia anônima visa, sim, abrir um processo administrativo ou um processo administrativo disciplinar. Quais são os argumentos trazidos por essa corrente que não aceita a denúncia anônima? É justamente o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que permite, sim, a livre manifestação de pensamento, mas veda o anonimato. Também a impossibilidade do denunciado agir em retorção, isto é, responsabilizar aquele que o denunciou quando a denúncia for inconsistente ou inverídica ou não verdadeira. E o princípio basilar no Estado de Direito, que é o princípio da inocência. Então, nós podemos verificar que argumentos jurídicos de peso postulam dos dois lados. E como deve ficar, então, aqueles que têm que decidir se dão seguimento ou não dão seguimento por uma denúncia anônima? Será que toda denúncia anônima deve ser descartada de plano? Em razão desses fundamentos jurídicos que são fortíssimos, um ao lado na Constituição. Como
aquele que veda o anonimato. Ou, contrapartida, aqueles que postulam justamente a posição contrária. Não, deve dar seguimento, porque a moralidade administrativa é importantíssima, e a necessidade da integridade física de algumas pessoas que denunciam, ou integridade moral, ou a possibilidade da manutenção do seu próprio emprego quando ele é um servidor público e denuncia uma autoridade superior, é razão suficiente de interesse público para que essa denúncia tenha prosseguimento e se verifique se esta autoridade é ou não incorreta, é ou não improba, ou agiu com ilicitude. Eu gostaria de um cafezinho, obrigada. Com leite mesmo. Eu não sei. Eu acho que as duas questões são importantes, os dois fundamentos jurídicos arrolados de parte a parte são importantíssimos, e que nós poderíamos chegar à seguinte conclusão: cabe ao Poder Judiciário analisar, quando colocada a necessidade que ele se pronunciasse, caso a caso. Mas nós teríamos, anteriormente, já uma questão seríssima. Quando alguém é denunciado, não importa se anonimamente ou não, e principalmente depois da lei de acesso à informação, o indivíduo começa a ter a sua intimidade devassada pelos órgãos, principalmente de comunicação. Se alguém é chamado, uma autoridade é chamada de improbo ou de suspeito, abre-se uma sindicância, um processo administrativo contra ele, em razão da lei de acesso à informação. Isso pode ser ventilado. E ventilado de uma forma bastante intensa. E nós sabemos perfeitamente que é dificílimo reconstruir a honra de uma pessoa. Às vezes, alguém suspeita-se improbidade, mas o indivíduo não é improbo, ou denúncia de má-fé. Como limpa-se esta honra depois? Nós temos casos no Estado de São Paulo de denúncias que foram feitas e que nem foram anônimas, mas que tiveram grande visibilidade jornalística e que destruíram a vida das pessoas, como a da escola de base no Estado de São Paulo. Essas pessoas jamais se recuperaram. Elas perderam família, perderam a honra, perderam o dinheiro que tinham. Essas pessoas foram acusadas de molestar menores. Era uma escola chamada Escola de Base. E o que foi denunciado jamais ocorreu. Mas essas pessoas jamais se reabilitaram e foram reintegradas na sociedade. Embora o jornal foi obrigado, que denunciou essas ilegalidades, essas falsas irregularidades e falsas ilegalidades e falsos delitos seríssimos, foi obrigado a se retratar. A retratação, vocês sabem perfeitamente, vem numa pequena folha do canto do jornal. Mas a notícia sobre as irregularidades são estampadas dias e dias e dias e dias. Bom, tendo em vista todas essas questões, eu me sinto absolutamente mobilizada em resolver isto para aquele que vai dar seguimento ou não à denúncia anônima. O advogado que vai opinar pelo seguimento ou não da denúncia anônima, ou o juiz que vai decidir se a denúncia anônima é ou não suficiente fundamento para poder prosseguir com um processo ou um procedimento. Bom, eu vou me aproveitar da aula do professor Celso Antônio de ontem. Nós temos, na verdade,
princípios constitucionais, em ambos os casos, que sintetizam interesses públicos dos dois lados. E, estranhamente, nós temos interesses públicos aí que entram, em determinado momento, em choque. Um dos interesses públicos óbvios é o interesse público da autotutela administrativa. É o interesse público da integridade física daquele que denuncia. É o interesse público, portanto, eu não estou enxergando ali, peraí, eu já estou com um problema de visão, da verdade material. Então, esses interesses públicos devem ser protegidos. Mas, do outro lado, o que eu tenho? Será que eu tenho interesse privado, que é a vedação do anonimato? Não. Eu tenho interesse público. É de interesse público que vede-se o anonimato e que a pessoa que vá denunciar se apresente, para que possa, inclusive, haver a sua responsabilização se ela agiu inconsequentemente de má-fé ou com falsidade ideológica. E a responsabilização do denunciante é também interesse público, para que as pessoas não entrem com denúncia anônima, simplesmente porque querem perseguir alguém. Eu não cheguei a uma conclusão, mas eu tenho conclusão de 2 juristas que eu respeito muito, mas elas não me satisfazem. E eu gostaria, de, em vez de ter perguntas, ter luzes, para que eu possa solver a minha dúvida. Um dos professores que, obviamente, busca essa solução, e tem uma solução, é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o meu professor de Direito Administrativo. Ele diz o seguinte, que exame de qualquer denúncia anônima ou não, desde que verossímil, deve ser feita pela administração pública em razão da sua autotutela. Mas a averiguação deve ser informal. E deve ser feita de uma forma tão tranquila, tão não exagerada, não feita de uma forma agressiva ou aberta, a ponto de assegurar uma verossimilhança muito forte, muito intensa daquilo que foi denunciado, para que se possa, sim, abrir a sindicância ou o processo administrativo. Então, ele pensa numa averiguação preliminar para que possa ou não dar seguimento à abertura de uma sindicância ou processo administrativo no caso de denúncia anônima. Essa questão não me satisfaz, porque dentro da administração pública as pessoas ficam sabendo. E a mancha que alguém tem quando é averiguado por irregularidades, dificilmente depois é lavada, é apagada. Por outro lado, uma outra forma de resolver a questão é posta pelo professor Maurício Zocon, em aula na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele tenta dizer o seguinte, ele tenta chegar à seguinte conclusão: é possível, sim, abrir sindicância desde que o denunciante anônimo narre fatos, mas não identifique pessoas. Eu narro os fatos que aconteceram. Então, foram retirados do lugar tal tantos produtos, ou pessoas, servidores públicos, militares ou civis, da Polícia Civil ou da Polícia Militar, agiram assim, no lugar tal, mas sem denunciar o nome das pessoas. Em alguns casos, isso efetivamente poderá fazer com que a averiguação chegue-se aos eventuais culpados.
mas em outros, não. Portanto, também não me é satisfatória a solução procurada dada pelo professor Maurício Zocco. E eu fico aqui sem soluções numa área de liberdade muito grande. E eu gostaria exatamente de pensar o que os senhores, saber o que os senhores, como muitos membros de tribunais de contas, outros advogados militantes, pensam sobre o tema. Porque entre as duas decisões, hoje, havendo o domínio no fato se instaurado nos tribunais, eu já tenho muito medo das propostas, das conclusões do professor Celso Antônio. Eu prefiro aí assumir uma posição mais cautelosa e não admitir a denúncia anônima, se é a denúncia anônima em nenhum caso, ou, pelo menos, nos casos postulados pelo professor Maurício Zocco. Porque, já que nós não temos a garantia nos tribunais de provas efetivas, mas a denúncia, essa possibilidade de nós denunciarmos, não termos mais que provar fatos, como o Supremo tem hoje se manifestado, nesse sentido, que é o tal de domínio, a teoria do domínio do fato, e que nós temos apenas, como eles dizem, não provas, nós temos evidências de que, evidências entre aspas, porque evidência no Brasil é outra coisa do que evidência nos Estados Unidos. Eu tenho muito medo de pessoas serem condenadas injustamente. Eu agradeço muito com a paciência com que me ouviram, meu muito obrigada. Cumprimentando e agradecendo a professora Veida Zancané pela sensibilidade que muito afiou a lâmina para dissecar essa temática, uma temática que ganhou robustez e relevância na sua fala, professora. Inclusive, um breve à parte, ontem estávamos na Comissão de Moralidade Pública, professor Rodrigo, da OAB, e enfrentávamos exatamente este tema. Aceita-se ou não uma proposição perante a Comissão de Moralidade Pública advinda de uma denúncia anônima, e como o regulamento daquelas comissões prevê expressamente a vedação do anonimato, coisa com a qual, particularmente, eu já adianto e adiro a posição do professor Celso Antônio, eu não concordo nos meandros e nos contornos que são estabelecidas, eu pedi vistas da promoção de arquivamento do colega e depois decidimos simplesmente suspender a matéria para refletir um pouco melhor, porque é uma temática que salta aos olhos a necessidade de retomada e de discussão. E muito me senti também, professora, provocado por uma das emendas que Vossa Senhoria colocou, que tratava da cassação de aposentadoria, que é um tema que não foi objeto de sua fala, mas me causa todo tipo de estranheza, todo tipo de dissabor. Eu que me pretendo um leitor da Constituição, vejo pouca, para não dizer nenhuma, constitucionalidade nesse instituto que nós teimamos em manter ainda nos nossos estatutos de servidores públicos. Mas isso é uma provocação, quem sabe, para uma palestra, ou uma proposta de outro artigo, né, professora? De maneira que eu agradeço e lembro aos colegas congressistas, que as perguntas poderão ser feitas, né, tanto por escrito como de viva voz, e endereçadas à mesa ao final dos painéis. Eu passo, de antemão, a apresentar o nosso conferencista final do painel, o professor e colega, e meu professor, inclusive, Rodrigo Valgas dos Santos, que nos falará sobre perspectivas do processo administrativo. O professor Rodrigo é advogado, é pós-graduado em Direito Administrativo pela Universidade de Blumenau, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Administrativo do Instituto
de Direito Romeu Felipe Bacelar, autor de uma série de obras, depois, inclusive, nominarei. Atualmente é professor e ex-coordenador do curso de pós-graduação em Direito Administrativo no SESUSC, do qual eu tive o grato privilégio de ser seu aluno, inclusive, professor. É professor do Comitê para Estudos e Difusão do Direito na América Latina, professor de Direito Administrativo da Escola Superior da Magistratura, consultor de diversos municípios, órgãos e agentes públicos, militante no Foro Judicial, na área administrativa, conferencista em âmbito estadual, nacional e internacional, sobre os mais diversos temas, em seminários, simpósios, mormente na área do direito administrativo. É ex-presidente do nosso Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina e atualmente é o seu diretor acadêmico, conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, ex-presidente da Comissão de Estudos Jurídicos e Legislativos da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional de Santa Catarina, secretário adjunto da Comissão de Educação Jurídica da OAB, autor, como já disse, de inúmeras obras. Eu vou listar apenas duas, professor, uma, inclusive, que muito me apraz a leitura, Procedimento Administrativo nos Tribunais de Contas e Câmaras Municipais, e o texto de Vossa Senhoria no livro organizado pelo professor Juarez Freitas, um belo texto sobre nexo causal e excludente de responsabilidade extracontratual do Estado. Sem mais delongas, eu lhe passo a palavra, professor, para conferir a sua fala. Meu cordial bom dia a todas as senhoras e senhores aqui presentes. Minhas primeiras palavras certamente vão de agradecimento ao nosso presidente, Dr. George Menezes Nibur, atual presidente do nosso Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC. Realmente está um belo evento, meu caro presidente, acho que um evento que faz jus, honra o nosso Instituto. Também, como entidade que está a coorganizar este evento, também agradeço ao doutor Salomão Riba Júnior. Sem o apoio do Tribunal de Contas, nós não teríamos o evento, de modo que gostaria de destacar isto, né, este sincero agradecimento. E, antes de adentrar propriamente no tema que vamos abordar, eu não poderia, desde já faço coro às belíssimas, a bela homenagem que fez Joel ontem ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, mas eu não poderia também deixar de, muito brevemente, meu caro professor Celso Antônio, de fazer-lhe também uma singela e merecida homenagem. O professor Celso Antônio é um desses doutrinadores, é um desses juristas que superou a categoria de doutrinador e entrou na categoria de mito. Isto é um fato. O Joel bem disse ontem, é realmente o nosso maior administrativista brasileiro. Penso até que o maior administrativista brasileiro que já tivemos, a despeito de tantos outros homens brilhantes também, que deram a sua contribuição ao estudo, ao aprofundamento do direito administrativo no Brasil. Sua influência em diversas gerações de administrativistas, não é apenas a nossa geração, mas são diversas as gerações que já estão, praticamente uma dessas pessoas iluminadas, como bem disse Joel, que descortinou o direito administrativo a tantas pessoas, cuja missão espiritual, quero crer, neste mundo, foi realmente esta a sua maior missão, meu caro professor. Suas qualidades de orador, jurista, homem público, homem aguerrido nas ideias, me faz lembrar também um outro grande brasileiro, um outro grande jurista, Rui Barbosa. Rui Barbosa. Certa feita, Rui Barbosa, numa de suas orações, menos conhecida que Orações aos Moços, mas noutro discurso chamado Palavras à Juventude, que, aliás, está completando neste mês, nesse exato mês de maio, 100 anos que foi publicado esse discurso. Rui Barbosa proferiu isso no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, esta belíssima Palavras à Juventude. E, lá pelas tantas,
Rui Barbosa diz o seguinte, diz o seguinte de si mesmo, ele, Rui Barbosa, falando de si mesmo. Caso postos de parte os descontos humanos, houvessem de condensar numa síntese o meu currículo vitae e do meu naufrágio salvassem alguns restos, tudo se teria talvez resumido com dizer: estremeceu a pátria, viveu no trabalho e não perdeu o ideal. Este é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a quem eu peço uma salva de palmas. É uma honra para o discípulo falar para o mestre professor. É uma grande honra. Pois bem, também não poderia de mencionar a nossa querida mesa, a professora Veida trouxe questões aí instigantes. Tem certos temas que são curiosos, né? A gente acha que parece muito tranquilo na cabeça da gente algumas coisas, né? Já estão bem resolvidas. Não, chega a denúncia anônima, instaura de ofício, né? Mas, na verdade, as questões trazidas à apoderação de bens constitucionais, a discussão aqui colocada sobre as denúncias anônimas, me fez refletir novamente sobre o tema e que merece ser revisitado. Eu creio que é um tema realmente interessante, né? E que trouxe, eu diria, mais angústias, professora, do que tranquilidade, o que é muito bom, né? Também já tinha cumprimentado, mas o nosso dileto conselheiro Salomão Riba Júnior, também pela forma muito interessante com que abordou o seu tema. O meu caríssimo Zé Sérgio. Zé Sérgio, é um prazer estar sob a sua presidência, né? Uma honra, um prazer muito grande. E cumprimento este auditório para finalizar esses agradecimentos todos na pessoa do meu dileto irmão espiritual, Rui Samuel Espíndola, grande amigo, sócio de muitos anos. Aqui é um cumprimento a todas as senhoras e os senhores pessoalmente. Bem, o tema que nós vamos falar, e agora sim adentro propriamente ao tema jurídico, são as perspectivas do procedimento administrativo. O tema é amplo, evidentemente, ele requer recortes, mas ele, justamente por sua amplitude, por nos permitir transitar nos mais diversos aspectos que envolvem o procedimento administrativo, também nos permite trazer alguns pontos aí que esperemos sejam, se não novos, ou, no mínimo, interessantes. Se não novos, pelo menos interessantes. O que me lembra também uma piada, que sempre muito contada pelo professor Luiz Roberto Barroso, né? O professor Luiz Roberto, como nós sabemos, sempre repete muito bem as suas piadas, mas são piadas que eu sempre adoro, e adoro escutá-las novamente. Mas, a propósito dessa história de coisas novas e interessantes, diz que, certa feita, um orador disse que traria coisas novas e interessantes, né? E acabou a palestra, ele chega e pergunta: mas o que é que o senhor achou de minha palestra? Olha, as coisas novas não eram interessantes e as interessantes não eram novas, né? De modo que nós esperamos não incorrer nesse risco, nesse problema. É apenas uma intenção, apenas um desafio que efetivamente se coloca. E que tópicos nos parece relevante para nós falarmos dessas perspectivas do procedimento, ou como querem alguns, do processo administrativo? Na verdade, o tema também é fascinante porque ele é um certo exercício de futurologia. Claro que o exercício da futurologia ele parte das premissas do presente. Nós projetamos, ampliamos o presente para o futuro. Nós partimos dos problemas que temos, o que já se está a antenar que está a acontecer no mundo jurídico, e ampliamos isso alguns anos mais à frente. E isso nos permite corrigir, eventualmente, algumas disfunções, nos permite caminhar à frente, antever soluções novas, problemas jurídicos novos que merecem respostas novas. E que ponto, como será o ITER, o procedimento, melhor dizendo, que vamos adotar? Primeiramente, situar o procedimento administrativo no Brasil, pré- e pós-Constituição, muito brevemente apenas para que isso dê fundamento a algumas questões que vamos colocar mais adiante. Depois vamos adentrar na questão do procedimento administrativo de cunho colaborativo ou dialógico, que é um ponto hoje que se coloca muito firmemente, é sem dúvida um dos temas que é futuro do processo administrativo. Também a questão do processo administrativo disciplinar, vamos pensar algumas questões que nos parecem hoje que merecem uma reflexão.
procedimentos nos tribunais de contas, alguns pontos que nos parecem relevantes, o procedimento administrativo eletrônico, este é uma outra realidade. Na Espanha, hoje, se está a se debater muito esse ponto, de modo que me parece algo interessante, nós trazemos algumas novidades do que está sendo feito acerca disso, e também o tema da participação popular no procedimento administrativo. Portanto, não é uma missão simples, nós vamos tentar, obviamente, condensar estas ideias, porque esta proposta ela é por demais ambiciosa, não é factível no breve tempo que teremos, mas, pelo menos, uma troca de ideia com os senhoras e senhores, nós podemos aí conversar um pouco acerca disso. Primeiro ponto, o procedimento administrativo pré-Constituição de 88, antes da nossa Carta Magna. A primeira coisa que nos parece uma característica era uma certa ausência de obras monográficas acerca do tema do procedimento administrativo. O procedimento administrativo era uma coisa absoluta e totalmente desimportante. Não se tinha consciência da importância da função administrativa e da sua importância processual. Não se tinha nem um pouco esta ideia. Muito pelo contrário, o procedimento administrativo era um procedimento de segunda categoria. Por isso mesmo, não haviam livros teóricos, salvo honrosas exceções, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello mesmo, no Elementos de Direito Administrativo, que foi o livro pelo qual eu estudei, já antes do curso, Joel, eram os elementos, né? O professor Mário Lang também falava, adotando o livro do professor Celso Antônio, mas já falava, professor, acerca da importância do procedimento administrativo como pressuposto de validade do ato administrativo, já nos idos de 1980. Livros monográficos eram realmente raros. Nós tínhamos aí o livro do professor Alberto Xavier, né, que, se eu não me engano, é de 73, lá pela Buchaski. Nós tínhamos... o professor Cretella tem um tratado que, na época, um dos tomos era acerca do procedimento administrativo. O professor Odete também Odete Medal andou escrevendo sobre a questão. E o professor Romeu Filipe Bacelar Filho tem uma obra realmente muito interessante, tematizando temas riquíssimos sobre o processo administrativo a nível teórico. Fora isso, o que nós tínhamos eram livros de manuais de como peticionar em procedimentos administrativos. Então, vejam que era parca realmente a bibliografia acerca disso. Esta falta de consciência, de importância do procedimento administrativo, pré-Constituição de 88, que é isso que estamos a querer ressaltar, levava a inúmeros equívocos, até mesmo diante da ausência de comparação da Constituição de 88 com o que nós tínhamos antes, com a emenda constitucional número 1 de 69. Né? Por exemplo, a questão da verdade sabida, ou seja, aquilo que era de todos conhecido sequer demandava dilação probatória, sequer demandava processo administrativo. A demissão, muitas vezes, era sumária, porque a verdade era de todos conhecida, entre aspas. Né? A aplicação de sanções para infrações administrativas de menor potencial ofensivo, isto obviamente hoje não é mais assim, uma tremenda dificuldade de obter-se cópia dos autos, isto ainda permanece, a bem da verdade, embora isto era mais agudo antes da Constituição de 88, mas, por incrível que pareça, este é o paradoxo do nosso país. Né? Ao mesmo tempo que nós temos avanços tremendos, nós convivemos ainda com situações e com práticas administrativas muito retrógradas, que não fazem jus à nova Constituição e aos seus preceitos, ao seu núcleo de princípios e direitos fundamentais. Também forte influência das autoridades administrativas nas comissões de processo disciplinar. Isso existe ainda? Existe, mas não tanto quanto nós tínhamos pré-Constituição de 88. O próximo processo licitatório, né, nós tínhamos o Decreto-Lei 2300, de 86, mas, por vezes, não observado rigorosamente. Então, de fato, a procedimentalização que tínhamos pré-Constituição de 88 era deveras precária, era realmente incompatível com o que se espera de um verdadeiro Estado democrático e de direito. Pois bem, ainda, o que também ajudava a formular tudo isto era uma nítida separação entre sociedade e Estado civil. Aliás, o próprio balcão da administração pública, o
professor Celso Antônio, era sintomático, né? Era uma metáfora que se aplicava adequadamente. Você está atrás do balcão, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, o senhor está lá. O senhor fique no seu canto. Eu, na administração, mando eu. Aqui não é lugar de administrado, não. E, aliás, é administrado. Nós meio que manipulamos o senhor, né? Então, isso tudo eram problemas estruturais e jurídicos gravíssimos que tínhamos pré-Constituição de 88, um absoluto menoscabo da importância do cidadão no processo administrativo. Bom, houve um marco normativo constitucional fundamental, a nossa Constituição de 88, e o que seguiu-se após a Constituição de 88 foi, primeiramente, a descoberta do núcleo principiológico, do núcleo de princípios plasmados na Constituição, e não apenas a sua descoberta, porque muitos implícitos, mas a própria delimitação de qual o seu conteúdo jurídico, esse sim, o desafio permanente dos princípios, saber qual efetivamente seu conteúdo jurídico, né? O princípio da moralidade é princípio, sem dúvida, tem força normativa, tem princípio da moralidade. A dificuldade é, no caso concreto, nós tentarmos compreender qual o seu conteúdo jurídico. Destaco que, no processo administrativo, em particular, a regra do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do juízo natural, como, aliás, bem defendido pelo professor Romeu Bacelar, especialmente a questão do juízo natural, do modo que coloca, foram fundamentais para nós compreendermos e operarmos uma mudança de ótica acerca da importância de todo e qualquer processo, inclusive o processo administrativo. O Constituinte teve uma preocupação grande em dizer isso. Quando fala do contraditório, da ampla defesa, com os meios, leia-se defesa técnica, e recursos a ela inerentes, ou seja, recursos íncitos à própria ampla defesa, que, aliás, eu sempre digo, professor, não é a garantia da pequena defesa, não é a garantia da defesa, é a garantia da ampla defesa, de modo a dar-se máxima efetividade à interpretação da Constituição. E outra mudança que nós poderíamos ainda apontar importante, agora pós-Constituição de 88, foi um novo marco teórico que já vinha sendo elaborado há algum tempo no direito administrativo, que foi o deslocamento do protagonismo do ato administrativo, que era o senhor absoluto do direito administrativo, em grande parte. Os portugueses todos se dedicavam imensamente a discutir o ato administrativo, e ele continua importante, evidentemente, nós não estamos dizendo que ele não permaneça importante, mas houve um certo deslocamento de eixo da importância do ato administrativo para o procedimento administrativo. Portanto, o ato administrativo ele é legítimo, ele deve traduzir as forças que o produzem efetivamente através da procedimentalização, através do processo administrativo. Isto, e um outro marco que ainda gostaria de frisar, muito brevemente, finalizando esta pequena introdução ao tema, foi o marco normativo da Lei 9784 de 99, a Lei Federal de Processo Administrativo. Ou seja, legem habemus. Neste país, sabemos que, sem lei, lamentavelmente, a compreensão, a densificação de certos direitos e garantias fundamentais é muito difícil. Não raro, os servidores, com toda a vênia evidente aos bons servidores, se preocupam mais em saber, valorizam muito mais a portaria do que a Constituição, embora isso esteja, de fato, mudando, e não é de hoje. Hoje já se tem uma dimensão da importância da Constituição. Portanto, a edição de uma lei, ela teve um papel fundamental de indicar um caminho, indicar um rumo, e dizer, olha, o senhor tem que cumprir, está escrito, está numa lei, não é só etéreamente plasmado na Constituição estas obrigações de observância do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. Então, a partir da 9784, nós tivemos, efetivamente, uma multiplicação gigantesca, geométrica mesmo, de obras de direito administrativo, tratando da processualidade administrativa.
coisa que até então nós não tínhamos, era muito precário ainda o material que tínhamos no Brasil, no sentido de sua escassez, né? Embora muitos com conteúdo muito adequado. Mas não havia ainda uma quantidade grande de obras nesse sentido. Mesmo, Joel, o processo licitatório, né, nós vemos a multiplicação, realmente de textos, né, que nós temos sofrido pós-Constituição de 88 acerca de licitação pública. É tremenda, né? Talvez seja uma das áreas do direito administrativo que mais se publica. É realmente a área de licitações e contratos. E licitação é procedimento administrativo por excelência. Não? E outro ponto, e fecho esta pequena coisa, esta pequena introdução que estamos a fazer ao tema, e isso me parece já agora uma tendência de futuro, é uma necessidade, eu diria uma imposição de uma maior complexificação do processo administrativo. O processo administrativo tem formalismo moderado? Tem, é um dos princípios vitais do procedimento administrativo. O processo judicial, o CPC, é exatamente um case de sucesso? Há divergências. Entretanto, há situações que são tratadas no Código de Processo Civil, que é o primo rico, o primo pobre, em termos técnicos, jurídicos, sofisticação, acaba sendo o nosso procedimento administrativo, embora com algumas vantagens. Mas penso que hoje há uma tendência de que nós salvaguardemos algumas questões nas leis de procedimento administrativo, como, por exemplo, suspeição e impedimento, que a 9784 já trata, mas muitas leis são completamente omissas nesta matéria. Embargos. A lei orgânica aqui do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina prevê o recurso de embargos, mas esta não é a regra nas decisões administrativas. Em regra, nós não temos embargos. E por que não? Por que nós não podemos ter embargos? Não há, porventura, não haveriam decisões administrativas obscuras, omissas, contraditórias? Por certo que sim, mas raramente não há uma previsão expressa disso, o que denota a necessidade de um maior tecnicismo, de um maior aprimoramento do procedimento administrativo como nós conhecemos hoje, e eu penso que esse é um caminho sem volta, inclusive. Penso ser um caminho realmente sem volta. Pois bem, primeiro, feita esta introdução, gostaria de, então, destacar aqueles pontos que me propus no início de nossa exposição. Primeiro, hoje, não se concebe mais um procedimento administrativo de cunho autoritário, impositivo, embora, evidentemente, a administração incube, sim, a prática do ato administrativo, a ela se incumbe a oficialidade na condução do procedimento administrativo, mas hoje se tem a consciência de que a figura do particular, a figura do cidadão, a figura do administrado, ela é fundamental também na construção de um procedimento legítimo, e que, mais que isso, um procedimento que traduza adequadas opções pelo interesse público primário, de quem falava também ontem o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Realmente há deveres, poderes a serem colimados pelo Estado. O Estado, embora deva buscar, sem dúvida, principalmente o interesse público primário, pode servir-se da colaboração dos cidadãos para a consecução desses fins. E nós precisamos traduzir isto de modo adequado, de modo normativo, nas leis de procedimento administrativo. Nós sabemos que esta ideia de procedimento administrativo, né, decorre também de que, entre o poder e o ato, a prática de um ato, salvo a exceção de atos instantâneos, efetivamente onde há imposição de sanções imediatas, medidas cautelares de modo geral, há um hiato que há a função, isso é Feliciano Benvenuti, um grande administrativista italiano, como referia, os italianos realmente sempre são muito sofisticados, principalmente no processo civil, no estudo do processo, como sabemos, né? Nem sempre há uma instantaneidade, às vezes há uma necessidade de você concretizar o poder em ato, e isso dá-se pela via procedimental, a importância da via procedimental em buscar-se isto. Pois bem, esta mudança de mentalidade, diria eu, esta mudança de mentalidade de que o particular é um partícipe, é um colaborador da administração pública na busca do interesse público, com toda a vênia, ainda não chegou na realidade da administração pública brasileira. Nós não temos esta dimensão, ainda permanecemos enclausurados, a administração de um lado, particular do outro. E mais, nós vemos com uma certa desconfiança esta aproximação, por vezes.
achando que, de algum modo, a administração ficará hipnotizada, ficará sob as garras do particular, caso ele tenha um pouco mais de liberdade do que gostaríamos que tivesse. Entretanto, hoje, esta busca de coadjuvar o interesse da administração com o particular na satisfação de interesses públicos me parece um caminho importante que deve ser buscado e que devemos traduzir concretamente, né? Especialmente porque, como sabemos, na realidade brasileira, a administração, como bem dito, aliás, pelo conselheiro Salomão, a administração é juiz e parte ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que ela instrui, ela julga. E isto deixa a administração numa certa posição esquizofrênica que traz dificuldades, muitas vezes, para ela ter uma real compreensão de como ela pode ser copartícipe, como ela pode realmente contar com a efetiva colaboração do administrador nas buscas dos seus objetivos. O professor Guido Tawil, da Universidade de Buenos Aires, tem um texto muito interessante sobre perspectivas do procedimento administrativo e que também defende ideias como esta, em que ele propõe algumas soluções para que nós possamos ter este nível de colaboração. Primeiro, sugere o professor Guido, as ideias eu estou a importar, não são minhas, temos que nominá-las, né, a quem pertence. Um guia de boas práticas administrativas. Editar um guia de boas práticas da administração pública, porque o servidor nem teria como, vamos convir, nem todos são formados em direito, a colocar questões do ponto de vista teórico, como as que estamos a colocar, na concreção, no seu dia a dia. Então, ele precisa como agir concretamente e ser orientado para isso. Mas nós precisamos de instruções e de portarias que orientem os servidores públicos como buscar esta cooperação, como buscar esta relação dialógica com o administrado. É possível fazer, porque uma vez que você coloca no papel, está na portaria, efetivamente o administrador e o servidor vai buscar seguir, olha, essa é a orientação, é assim que temos que agir, está aqui colocado pela administração, e isto vai facilitar por demais, né? Criação de ouvidorias é outra situação muito importante. E, sobretudo, por exemplo, nas questões que dizem respeito à indenização. O procedimento administrativo ele pode evitar que as questões cheguem ao Poder Judiciário em profusão. A própria Lei Paulista de Procedimento Administrativo prevê lá pagamentos de indenização, professora Veida, né? Administrativamente mesmo. Por que o administrador tem que ingressar no Judiciário, gastar com isso? E mais, num custo altíssimo. Você, por vezes, não sabe que valor vai chegar esta condenação no Poder Judiciário. E, aliás, as ações de responsabilidade civil neste país estão chegando a níveis estratosféricos. Estratosféricos. Então, a composição de interesses, ainda na fase administrativa, me parece muito importante. Processo disciplinar, outro ponto, né, para procurar ficar dentro do meu tempo, viu, professor? Não vou tentar fugir disso. Que pontos me parecem relevantes? Há um certo menoscabo da importância do processo disciplinar e do que deve ser ali tutelado do bem jurídico. Um servidor que ganhe R$10.000 por mês e vai aí ficar, sei lá, 40 anos ainda na administração pública, vamos supor, está, se for demitido, a perder R$4 milhões. Mas, entretanto, apesar de estar a se discutir R$4 milhões, a ele não é dado defesa técnica, é processo administrativo, é questão assim, de não muita relevância, de não muita importância. Um equívoco absoluto. Ah, mas é porque ele pode ir no judiciário posteriormente. É complicado. Nem sempre você consegue reverter estas questões no processo jurisdicional. O judiciário tem olhado com muita cautela essas questões, e um certo moralismo que graça hoje, de modo geral, no judiciário brasileiro, uma crítica construtiva que está a merecer a nossa atenção e a nossa cautela extrema. Então, a própria edição da súmula vinculante número 5, nesse particular, me parece, professora Veida, um retrocesso muito, muito significativo. Outro ponto, e fechando essas questões do procedimento administrativo, a questão também das comissões disciplinares firmadas ex post factum, após os fatos. Isto viola completa e radicalmente a garantia do juiz natural. Completamente. Porque uma comissão disciplinar formada
posteriormente, eu não estou aqui a dizer que as comissões necessariamente sejam parciais, se são formadas posteriormente ao fato, evidentemente não poderia dizê-lo. Mas, se o são, ao menos potencialmente, se pode direcionar a comissão para ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Como solver isso? Simples, simples, simples. Comissão Permanente de Processo Administrativo, tal qual existe comissão permanente de licitação, a CPL. Nenhuma dificuldade. Falta boa vontade. Ainda a nível disciplinar, processos éticos disciplinares. No Conselho Regional de Medicina, eu tive a oportunidade de escrever num belo livro organizado pelo professor Romano, professor Hélio do Vale Pereira, sobre direito médico. É um absurdo que nós tenhamos, no Conselho Regional de Medicina e em outros conselhos, a pena de cassação permanente do médico, quando viola diretamente o núcleo duro da Constituição, no seu artigo 5º, 47, letra B da Constituição, que veda penas de caráter perpétuo. Evidentemente que ele pode ser cassado, o registro médico, mas por 5 anos, tem que ter reabilitação, como, aliás, o Estatuto da OAB tem. Tem reabilitação. Processo Tribunal de Contas. Brevemente, vou tentar ser objetivo. Há uma série de questões que estão a merecer a consideração. Eu tinha trazido várias, eu vou mencionar uma só, que é esta alteração no artigo 1º, inciso 1, a linha G, que trata realmente da rejeição de contas por ato doloso de improbidade. Esse é um ponto, talvez hoje, o mais relevante em matéria de Tribunal de Contas, porque, sem dúvida, as consequências das decisões dos tribunais de contas sobre agentes políticos é tremenda. E muitos tribunais de contas estão pensando em fazer, vamos apurar agora dolo. Com toda a vênia, eu penso que, e estou também aberto a mudar de ideia, mas penso que isto não seja possível verificar ato doloso de improbidade ou rejeição por ato doloso de improbidade em sede de Tribunal de Contas. Não nos parece viável isto pela própria natureza. Quem tem que apurar isto é, sim, a Justiça Eleitoral. Mas isso está levando a N problemas. A Justiça Eleitoral também não faz isso adequadamente. Ela fica procurando no acordo do Tribunal de Contas a palavra dolo. Tem que estar escrito. Porque, se não estiver escrito, aí complica, eu tenho que achar. Não, está aqui, ó, o Tribunal de Contas diz que é doloso. Então, situações graves. Rejeição de contas, professor José Sérgio. Falta de aplicar 25% em educação por rejeição de contas, professora Veida, que trabalhou no Tribunal de Contas, é um absurdo, com toda a vênia, quem pensa diferente, achar que, por vezes, isso necessariamente leva à inelegibilidade. O prefeito ele quer aplicar mais de 25% por vezes. O que está acontecendo é que o contador achou que estava fechando a conta e o tribunal viu que não fechou a conta. E aí, por causa disso, ele vai ficar inelegível? É uma situação que merece a nossa reflexão. O procedimento administrativo eletrônico, eu vou só noticiar, viu, professor José Sérgio? Também é outro ponto que também me parece muito importante. Nós precisamos possibilitar ao cidadão e no Brasil nós temos boas experiências nisso na esfera jurisdicional, e o próprio pregão eletrônico tem nos dado lições de como instituir no Brasil o procedimento administrativo eletrônico, com peticionamento, formulários prontos do administrado, com formulários em aberto para ele fazer petições administrativas à administração, para que ele tenha celeridade nesta resposta. Então, eu acho que é um caminho que nós devemos aí enveredar, inclusive fazendo balão de ensaio nesta matéria em certos órgãos públicos. Isto, no direito, é uma coisa curiosa, professora Veida, porque nas demais áreas do saber é muito comum você experimentar antes de aplicar, fazer experiência. Aliás, a ciência é isto. Eu vou experimentar antes de ver se funciona. Ciência não é isso? Entretanto, no direito, a coisa é assim, nós somos cobaias, muitas vezes. Se aprova as coisas, é isso aqui, já tem que funcionar. Ora, vamos fazer um modelo prévio e aplicar. Isso vale para a licitação também. Por que tem que largar uma lei geral de cara? Vamos pegar um órgão público específico, no procedimento administrativo licitatório, vamos testar se isso funciona. Se funcionar, vamos ampliar. Se não funcionar, vamos modificar o que precisa ser modificado. Nós temos esta resistência a fazer isso no direito, e eu não sei por que cargas d'água com a devida vênia. E fecho com o tema, para fechar todos os temas que me propus, da participação popular no procedimento administrativo. Isto é fundamental. A Lei 9784 deu passos muito importantes nisso. Só cito um dispositivo, o 33, que diz: os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante, da 9784, né? Artigo 33, poderão estabelecer outros meios de participação do administrado, diretamente ou por meio de organizações e associações reconhecidas, mas há N dispositivos na lei
9784 acerca da participação popular. E, não obstante isso, nós temos aí alguns riscos na participação popular que também merecem a nossa reflexão. Riscos de eficiência. Aliás, o professor João Loureiro, de Coimbra, já diz do risco da hiperparticipação. Efetivamente, por vezes, a participação excessiva do cidadão pode levar a riscos de eficiência, de atrasos e demoras na processualidade administrativa. Riscos também de impessoalidade e igualdade, eu tratar desigualmente os partícipes do processo administrativo, dar mais atenção a este grupo do que àquele. Também o risco de captura da administração pública pelo papel do administrado, como ocorre, aliás, nas agências reguladoras, a capture, que os norte-americanos trabalham tanto. Portanto, nós temos que evitar esses riscos, a participação é importante, não há como evitar isso hoje, é uma demanda, necessidade. A sociedade não se imagina mais uma administração que não tenha transparência, de modo que nós temos que perseguir esses fins. Foram muitas as questões que procuramos aqui trazer, mas mais no sentido de descortinar para onde vamos, o que podemos potencialmente crescer e ampliar nas práticas administrativas brasileiras e no procedimento administrativo brasileiro. Deu a perceber que é muita coisa a se fazer, há muitos caminhos a serem trilhados ainda, mas eu creio que estamos no rumo certo. Agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras. Obrigado. Agradecendo e cumprimentando ao professor Rodrigo Valgas dos Santos pelas belas reflexões, nos brindou com belíssimas reflexões, professor. Eu me senti sinceramente instigado a umas 3 ou 4, pelo menos, intervenções na forma de questionamentos. Por outro lado, me furtarei pelo adiantado da hora, mas são reflexões belíssimas e sobretudo, a esse acanhamento que se faz, por vezes, da leitura de algumas normas constitucionais, a partir, por exemplo, da leitura da súmula vinculante 5, que, de tão acanhada que fez a leitura da ampla defesa, quase que tirou a palavra ampla, deixou por hora defesa ainda, e olhe lá, porque, na minha modesta concepção, defesa que não a técnica não é defesa, é algo parecido com defesa, mas não é defesa. E outras reflexões que nós poderíamos fazer. A plateia já nos trouxe alguns questionamentos endereçados à professora Veida. Professora, há um questionamento anônimo, inclusive, que será recebido pela mesa. Há um questionamento anônimo, acho que foi proposital, e ele será recebido pela mesa em homenagem ao professor Celso Antônio e à sua doutrina. E Vossa Excelência fique à disposição para responder ou não, professora. A ilegalidade na instauração de processo administrativo disciplinar referente à denúncia anônima que originou o inquérito civil pelo Ministério Público, na hipótese de, por falha do parquê, o nome do denunciante acabou sendo mantido em anonimato, mas nos autos do processo de inquérito civil. Ou seja, o denunciante, em tese anônimo, depois foi identificado. A nossa colega ou o nosso colega quer a sua opinião sobre essa temática. E eu vou, se me permite, professora, adiantar a outra questão, que eu acho que é mais uma reflexão. E aí, se a professora puder trabalhar as duas questões em conjunto, é da nossa colega, minha estimada colega, doutora Eloia, que se identificou, e, portanto, não terá o problema da vedação. Lhe parabeniza, professora, pelas suas reflexões e traz o seu apontamento. Ela entende que o anonimato é vedado pela Constituição e, como norma expressa, entende que essa norma se sobrepõe aos princípios implícitos que teriam sido utilizados pela corrente favorável aí à questão por assim dizer, afastamento da vedação do anonimato. E ela tem dúvidas acerca disso. Crê que a solução da questão posta ou do problema passa necessariamente pela ponderação de normas e princípios constitucionais explícitos, questão da moralidade. E ela diz que aguarda o seu artigo. Eu também aguardo, professora, e lhe passo a palavra. Eu, enquanto não me sinto totalmente resolvida, eu não tenho coragem de escrever. E eu estou tentando optar por
pela admissão ou não da tal denúncia anônima. No que tange a questão do Ministério Público, se foi uma efetiva falha do parquê, eu não tenho dúvida nenhuma que deve ser mantido. Também não sou mais realista do que o rei, nem posso ser. Eu acho que, quando as provas são extremamente contundentes, é óbvio que tem que seguir. Mas eu vi inúmeras decisões, porque eu trouxe algumas, 3 ou 4 decisões, simplesmente por causa da ementa. Mas eu tenho, neste computador, umas 90 decisões estudadas, inclusive trancamento de ação civil pública, e com robustas provas dentro do prosseguimento da ação. Se ela prosseguisse perfeitamente, seria possível verificar por ter sido denúncia anônima. Tá? Então, através de mandado de segurança, obstaculizava totalmente o prosseguimento da ação civil por ser denúncia anônima. E com provas muito robustas, e algumas foram operações momentosas. Outras que não tinham nenhuma prova e que deveriam mesmo ser trancadas, porque eram absurdas. Mas umas com provas robustíssimas. Mas como surgiu de denúncia anônima, obstaculizou. A questão da professora, da doutora Eloia, eu sou uma pessoa que tem paixão por regras. E eu gosto que os trabalhos sejam sistematizados por uma razão. Eu acho que as democracias extremamente avançadas ou extremamente frágeis ainda, elas pecam pela ausência de regras. As regras não são tão importantes nas democracias já estabilizadas, aquelas que são democracias a longo tempo, porque as pessoas têm condições de olhar caso a caso e não se fascinar por imprensa, não se fascinar por perseguições políticas, porque a democracia é capaz de ingressar nos nossos princípios pessoais como um bem efetivamente necessário de ser prosseguido. Entretanto, nas democracias, ainda que não se estabilizaram, nas recentes democracias, a questão da perseguição, a questão da ausência de instituições protetivas àqueles que denunciam. O programa de testemunhas no Brasil, me desculpe, é uma piada de proteção às testemunhas. Então, você testemunha de um crime, vai denunciar, abre-se um processo administrativo e no outro dia você está morto. Ou inúmeras pessoas que chegam e dizem: meu Deus, eu denunciei, hoje eu estou sem condições de sobrevivência, eu e a minha família. Então, eu acho que, ao lado dos princípios da moralidade administrativa, que eles são tão importantes, que devem mobilizar toda a sociedade civil, existe o da vida, que esse é o fundamento básico do Estado. Supremacia de interesse público é a proteção da vida. Essa é a supremacia primeira do interesse público. Eu não aparto o interesse público da proteção à vida. Não é possível alguém falar: é mais importante a vida do que o interesse público. A vida é o interesse público número 1. Não existe Estado sem vida. Ou, pelo menos, não existe Estado democrático sem vida digna. Então, aí é o meu ponto de partida. Esse é o ponto de partida. Isso eu aprendi com o meu professor de Direito Administrativo. Eu nem questiono a questão da vida digna. É óbvio, ela está no âmago do Estado democrático de direito. Questionar se eu tiver um caso específico em juízo, mas eu não preciso ficar questionando como: esse aqui ele está contra a supremacia do interesse público, porque a vida é alguma coisa mais importante do que a supremacia do interesse público. Isso é uma bobeira. A supremacia do interesse público, a incolumidade da vida, a dignidade da vida humana é a base do Estado democrático de direito. Então, o que eu penso é o seguinte: eu dou muito valor à moralidade administrativa, como todos vocês. Mas eu também valorizo, por ser interesse público, predominante a vida humana. E foi exatamente isso que me mobilizou, essa proteção à vida humana, ou proteção às condições para que alguém tenha uma vida humana digna, que é o trabalho, fizesse com que, inúmeras vezes, eu pudesse aceitar a denúncia anônima.
e eu balance entre uma e outra das conclusões citadas. Outra coisa que eu gostaria de dizer, e finalizando, eu parto do seguinte princípio, e por isso que eu gosto sempre regras, principalmente nas democracias ainda não totalmente estabilizadas, instauradas. A regra, como dizia Ehring, é inimiga do arbítrio e irmã gêmea da liberdade. Quando você não dá a possibilidade do juiz decidir caso a caso e aleatoriamente, mas, inclusive, tem jurisprudência já formada, com ideias, não, nesses casos é possível, nos outros não são, que você não deixa ele com absoluta liberdade, porque a absoluta liberdade, ainda que na mão de juízes, faz um estrago fantástico. E a hora que esse estrago começa a ser praticado dia a dia, nós não temos mais decisões judiciais, nós temos arbitrariedade. E o direito de todos nós é que vai efetivamente ser prejudicado. Meu muito obrigada. Obrigado, professora Veida, pelas suas novas reflexões e provocações. Em nome da organização do evento, eu quero agradecer aos nossos painelistas desse primeiro painel da manhã de hoje, sobre processo administrativo, ao professor conselheiro Salomão Riba Júnior, à professora Veida Zancaner, ao professor Rodrigo Valgas dos Santos, todos que nos brindaram com belíssimas reflexões, e quero passar um certificado para todos os colegas do painel de hoje, antes de declarar encerrada a atividade desse painel. A organização do evento, acho que pretende fazer um breve intervalo para... Vai fazer? Eu estou retornando, então, a palavra à nossa mestre de cerimônias e agradecendo a colaboração e a paciência de todos e cumprimentando novamente a organização do evento. Okay. E para registrar também a participação do Dr. José Sérgio Cristóvão como presidente da mesa, convido o conselheiro Salomão Riba Júnior para entregar o certificado do 5º Congresso de Direito Administrativo ao Dr. José Sérgio. Um lembrete, é importante que vocês assinem a lista de presença ali na frente, porque a certificação do Congresso será feita mediante 80% da presença dos participantes. Teremos agora um breve intervalo, o coffee break será de apenas 10 minutos para reiniciarmos as nossas atividades com o debate sobre improbidade administrativa. Ok? Até breve.